Olá, gente, boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos. Então, hoje nós damos continuidade ao nosso estudo do SEM, né? Nós estamos estudando a lição 134, que eu perceba os milagres. Agora, agora vou ter que botar aqui, eu não lembro agora exatamente o título, que eu percebo o milagre tal como ele é, se eu não me engano é exatamente assim. Eu vou botar a página do PDF e também o livro também não peguei hoje. Eu sentei agora aqui, se não me engano é 262, 264, né? Mas é a lição 134. Tá? Eu já vou colocar para nós aqui. Vou botar aqui. Aí. Entrou. Ai. Não entrou o texto, peraí, que saiu aqui. Ué. Ficou pequeno, gente. Espera aí só um instantinho. Vou parar a apresentação e voltar aqui. Não sei o que aconteceu. Foi. Agora foi. Entrando a Sabrina. Acho que está num tamanho bom. Eu acho que eu não consigo aumentar mais que isso. E semana passada, nós terminamos no parágrafo 9. Né? Eu vou ler o parágrafo 9, só para a gente lembrar, porque o parágrafo 10 fala do parágrafo 9. E aí a gente começa os nossos estudos, tá bom? Ó, parágrafo 9. Há uma maneira muito simples de achar a porta do perdão verdadeiro e percebê-la aberta de par em par para dar boas-vindas. Quando te sentires tentado a acusar alguém de haver pecado em qualquer forma que seja, não deixes a tua mente se deter sobre o que penses que ele fez, pois isso é auto-engano. Em vez disso, pergunta: eu me acusaria de fazer isso? A gente conversou um pouco sobre esse parágrafo 9. Daí vem o 10. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Ele diz assim, ó, que seria o que a gente começa hoje, ó. Dessa forma, ou seja, fazendo isso, né, verás as alternativas para a escolha em termos que Dessa forma, verás as alternativas para a escolha em termos que a tornam significativa e que mantém a tua mente tão livre de culpa e de dor quanto o próprio Deus pretendia que fosse. E como é, na verdade. Só as mentiras querem condenar. Na verdade, a inocência é a única coisa que existe. O perdão está entre as ilusões e a verdade, entre o mundo que vês e o que está além, entre o inferno da culpa e a porta do céu. Então ele está dizendo que se a gente fizesse essa pergunta ou se colocasse nessa sensação, né, o que eu me acusaria de fazer isso, quando a gente olha uma situação, a gente olha uma cena, né, ou está envolvido naquilo, né, daí ele diz assim, dessa forma, né, verás as alternativas para a escolha em termos que a tornam significativa e que mantém a tua mente tão livre de culpa e de dor quanto o próprio Deus pretendia que fosse, e como é na verdade. E aí, o que vocês entenderam dessa frase? Ela é um pouco longa, né? Mas vocês entenderam a ideia, o significado disso que o parágrafo 10 está querendo falar para nós? Alguém tem algum exemplo? Pegar um exemplo parecido com o que eu ouvi agora. A pessoa vem a nós chorando, né? Desesperada, seja qual for. Por uma perda material ou por uma perda emocional, né? Ou por alguma perda. Porque normalmente a sensação é essa, né? Uma sensação de desespero, angustiada, nervosa, chorando, desespero, né? Para nós,
normalmente é impactante. Então, a primeira coisa que eu entendi aqui, né, que está dizendo para nós, não julgar o que está acontecendo. Porque se a gente não julgar o que está acontecendo, o que vai acontecer? Daí eu penso que a gente poderia pegar o parágrafo 10. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, no que eu estou tentando dizer para vocês? Daí ele fala assim, dessa forma, verás as alternativas para a escolha em termos que a tornam significativa e que mantém a tua mente tão livre de culpa e de dor quanto o próprio Deus pretendia que fosse, e como é na verdade. Como é que é isso? Vamos supor que como é que seria esse movimento interno? Consegui me conectar hoje com você, Tiago? Sara, talvez, por exemplo, eu entendo que o teu som está muito chiado, eu praticamente não estou te ouvindo. Fala um pouquinho mais perto, tenta melhorar. E agora? Melhorou um pouco? Vai, tenta aí que vamos ver. Ficou bom agora? Aparentemente melhorou. Tá, deixa eu me atualizar aqui que eu distraio fácil, tá? Uhum. É só você não. Então, as alternativas para a escolha em termos de tornar significativo e que mantém totalmente tão livre de culpa e de dor quanto o próprio Deus pretendia que fosse. Então, por exemplo, meu modo de ver aqui, o certo é a gente não se culpar por nada, é se perdoar. Né, meu? Só que daí a religião, usa o termo chulo nas redes sociais, né, o experimento da religião, para não falar, não da religião, do dogmatismo, na minha cabeça, ele quer pôr um Deus que está culpando nós o tempo todo. Né? E o parágrafo 10 aí está passando para a gente que a nossa mente tem que se manter livre de culpa e da dor, que era essa a pretensão do próprio Deus. E como é na verdade, está falando aqui. Aí falei, só as mentiras querem condenar. Entendeu? Então, tipo, é igual eu partilho com vocês sempre aqui, né, meu? É um negócio que dá uma... Não é que dá uma confundida, Sara. Bate muito de frente com as crenças que a gente tem, né, meu? Desde novo, né? Bate muito de frente, entendeu? Tipo assim, parece que é muito bonito pra ser verdade essas frases, entende ou não? Tipo assim, de eu entender que eu não preciso me culpar pelo meu passado, que só existe um momento presente. Aí você começa a estudar outros assuntos mais profundos também, que entra aqui e sabe o que eu vou falar. Eles garantem que se você estiver focado no momento presente, todos os seus problemas serão resolvidos, mano. E para acreditar nisso, velho, né? Não sei se tem a ver com o que eu tô falando, você entende? Tipo, é culpa, se eu tô me sentindo culpado, eu tô focalizado no problema que eu tô me sentindo culpado, ele vai prevalecer, mano. Então, tipo, é isso que eu entendi desse parágrafo aí. Eu falei, é muito bonito, né? Meu ego pensa que é muito bonito, para eu ainda conseguir aceitar 100%. Eu tenho tentado aceitar, mas vocês entenderam, eu acho. Então, vamos pegar isso que você disse, né? E tentar colocar naquilo que eu estava tentando falar, né? Como eu dei o exemplo, uma pessoa vem a nós desesperada. Mas também pode ser o nosso próprio desespero, já que você usou um exemplo pessoal. Daí o 9. Ele está falando o 9 assim, ó. Há uma maneira muito simples de achar a porta do perdão verdadeiro e percebê-la aberta de par em par para dar boas-vindas, ou seja, que você, o intuito aqui, né, já quem está estudando o 100, é a ideia de entender o perdão e de recebê-lo, né? Daí ele fala assim, quando te sentires, né, daí, tentando acusar alguém de haver pecado em qualquer forma que seja, e esse alguém pode ser você mesmo, né, ou nós nos acusando, ou olhando para alguém e falando, a pessoa não está bem, ela, né, ou então a gente já começa a pensar sobre aquela pessoa, porque às vezes a gente conhece, né, já sabe que ela é um pouco desequilibradinha, ela está desequilibrada de novo. Isso aí já é um julgamento. Daí ele fala assim, quando te sentires tentada a acusar alguém de haver pecado em qualquer forma que seja, não deixes a tua mente se deter sobre o que pensas que ele fez, pois isso é auto-engano. É isso que você disse, o Tiago. Se você olha para você e você se julga, é auto-engano, você está se auto-enganando, porque você está olhando por um prisma do ego, pela mente errada.
O mesmo se você olhar para fora com relação a alguém. Daí ele diz assim, ó, em vez disso, pergunta, eu me acusaria por fazer isso? Aí vamos pensar assim, se alguém chega desesperado para nós, né, e tenta entender que quando uma pessoa vem a nós desesperada, não importa que a gente entenda que às vezes, né, até por experiência, que aquilo que ela está vivendo não é tão grande quanto ela imagina. Ou seja, aparentemente o desespero não precisava ser tão grande, mas para ela é imenso. Então a gente já sabe disso, né? Mas o que acontece? Você pergunta assim, quando você olha, a tendência é você pensar, nossa, ela está fazendo tempestade no copo d'água. Vamos botar assim, né, para a gente entender o que eu estou querendo dizer. Mas se você inverter o papel, né, e você fosse ela, você perguntaria assim, eu me acusaria por fazer isso? Né? Ou seja, porque ela está fazendo tempestade no copo d'água. Ou que seja dentro da nossa própria mente. Entende o que eu quis dizer, Tiago? Daí o que ele está dizendo depois? Ó, dessa forma, né, se a gente tem uma atitude mais ou menos semelhante, isso é um exemplo que eu estou dando, né, pode ser até aprimorado mais ainda do que eu estou falando. Fala assim, dessa forma, verás as alternativas para a escolha em termos que a tornam significativa e que mantém a tua mente livre de culpa e de dor, quanto o próprio Deus pretendia que fosse. E como é na verdade. Seria isso. Explicando, né, pegando esses dois exemplos. Ô, Sara, então, na verdade, toda vez que eu estou culpando alguém ou não perdoando alguém, eu não estou fazendo, quer dizer, eu não estou acreditando em Deus, porque é como se Deus pretendia que fosse. E daí tá o final aí, ó. E como é na verdade, né? Tipo assim, na verdade é isso, você está fazendo algo que não existe, entendeu? É isso que eu entendi, não sei se estou certo. Mas agora vamos pensar diferente, né? A gente vai, eu não estou, mas é por quê? Porque a presença, ela significa, ou poderia dizer que é quase um sinônimo de o ser estar presente. Quando existe a presença do ser, ou seja, a presença aí, usando, né, a presença do Filho de Deus naquele momento, né, no sentido de nós nos recordarmos que somos um Filho de Deus, então, ou seja, você não vai julgar, porque o ser, ele vê com outros olhos e ouve com outros ouvidos. Então, aí você consegue ter os termômetros. Porque quando a presença vai acontecendo, o ser, ou essa sensação de pertencimento vai acontecendo, você entra naquilo que a gente fala, na ideia da coerência cardíaca. Quando você olha para o outro, você olha com mais tranquilidade e paz, mesmo vendo que ele está insano. O problema é, o outro insano vem a nós insano, aí ele bate, ele entra, chama o nosso colega insanidade, e aí os dois eles querem se encontrar. Então, quando a gente faz esse papel de, né, como diz assim, ó, fazendo esse movimento, é como se fosse um movimento interno para dentro ou mais para trás, eu poderia botar dessa forma para explicar, né? Você fica em calma, e aí você só olha e tenta manter a mente serena e o coração tranquilo, e aguarda. É isso, Tiago. A gente não é mestre, a gente não é um Cristo, né, um Jesus Cristo. Né, nós somos simples pessoinha ainda tentando entender como é que faz. Não se julgue e não se cobre tanto. Agradeça porque você já sabe essa chave, porque uns tão por cento desse planeta não sabe. Então eles estão tudo doidos aí fora. Lamentavelmente é dor e sofrimento que vive, eles circulam em volta deles, com pequenos lapsos de sensações, né, ou de satisfação dos desejos, mas pouca experiência com o ser. Entendeu, Tiago, ou não? Sara, eu entendi. Igual eu falei, eu preciso pegar e meditar o suficiente para implantar dentro de mim esse negócio, a ponto de ser uma crença, entendeu? Não é que igual eu falei, esse livro ele é maravilhoso, cara. Para mim eu estou até risado às vezes. Nossa, parece que vocês sabem aqui das brincadeiras que eu faço de maneira, parece que eu usei uma droga pesada aqui, cara, que eu tô muito louco, eu fico pensando, sabe? Porque
fala uns negócios muito top, cara. Muito surreal. Aí, igual eu falei, se junta com outros ensinamentos que acompanham isso daí, bate tudo isso aí, cara. Bate tudo, né? Que nem, só para compartilhar com vocês, né? Se eu puder falar rapidinho, 1 minuto, 2 minutos. Ontem eu tive curiosidade de ler um livro que, quando eu comecei na espiritualidade, em busca desses assuntos, eu li lá atrás, mas eu não entendi bulhufas, nada, tá ligado? E lá o tema é um guia para a ascensão. Segundo eles, eu sei que não pode falar, mas traduzido pelo mestre Serapis Bey. Pronto. Fala da mesma coisa. Parece que é outro livro falando a mesma coisa, entendeu? Foi o que eu falei, tu tem que implantar dentro. O mais difícil para mim, pro meu ego, é isso, entendeu? Mas igual você falou, eu tenho que entender que eu já sei disso. Eu tô um passo, não é que eu tô um passo na frente dos outros, sabe? Mas eu já sei disso, então agora eu tenho que aplicar também. Quem escolhe a cada momento é eu isso daí, entendeu? Foi isso que eu entendi. É que isso é que nem aprender, assim, eu pelo menos penso, né? Para ficar um exemplo mais fácil. Quando a gente nasceu, a gente não sabia falar papai e mamãe. Então é malá, babá, né? Então a gente está nessa ainda aprendendo a falar papai e mamãe. A gente está aprendendo a se conhecer. Porque primeiro, lembra, nós pensávamos que nós éramos os nossos pensamentos, que nós éramos essa mente que divaga, que é cheia de conflitos, que é cheia de medo, cheia de culpa, cheia de dor. E hoje nós sabemos que ela não é nós, ou seja, que ela não é o ser, né? Que ela está em nós e que cabe a nós tirar essa mente com a presença do ser. Então aí a ideia de cada vez que se dá conta que a mente errada está ocupando, né, o corpo, né, no sentido de estar nos ocupando, a gente respira ou a gente, né, e volta para o ser. Vai durar segundos, 1 minuto, tem algumas vezes que é legal, tem uns dias que a gente acorda bem conectado. Aproveita o momento. Quando está desconectado, lembra e volta de novo. Que nem um novo idioma, é uma nova forma, que nem a gente está falando, mudando um hábito. Nós temos um hábito de ser quem nós não somos. Nós temos que adquirir o hábito de ser o ser. Aí um ser com S. É simples assim. E disso, lógico, usa as ferramentas. Não há muita... que o ego gosta de complicar. Ele gosta de confusão na mente, ele gosta de sentir isso. O processo é esse. Quanto mais nós formos tentando fazer isso, esse mecanismo, ou esse movimento, na verdade não é um mecanismo, algo acontece. Não há muito que... Não há porque... Não há... O que acontece não é algo que vem aqui na mente. Algo acontece na nossa totalidade. É mais ou menos assim que eu posso te falar, Tiago. Mas só isso. Tá bom? Aí agora, posso continuar, né? Deu, Tiago? Deu, né? Daí ele fala assim, ó. Só as mentiras querem condenar. Eu penso que a gente entende essa frase. Daí essa outra frase que eu quero que vocês me expliquem. Na verdade, a inocência é a única coisa que existe. Quem quer explicar essa frase? Eu gostaria de explicá-la. Ô, Sara, aí na sentença 2, só as mentiras querem condenar. Mentira, nesse caso aí, eu acho que tem um sentido de ilusão, né? Sim. A mente errada, ilusão, separação, medo. Tudo pode se usar nesse sentido das mentiras. Uhum. Isso tem a ver com o ego, ele não tem a ver com o ser. Uhum. Mais ou menos assim. Pelo menos é assim que eu consigo entender também, Márcia. Uhum. E a gente pode botar só as ilusões querem condenar? Perfeito. Só a separação quer condenar? Perfeito. Consegue entender? Eu não estou querendo mudar o texto. Estou querendo dizer que é um processo que a gente vai entendendo que alguma dessas palavras, elas nos levam a ter uma sensação muito semelhante.
Uhum. Que a gente consiga entender o que está acontecendo ali naquele momento, né? Dentro de nós, né? É mais ou menos assim, Márcia, que eu entendo também. Ok. E aí, na verdade, a inocência é a única coisa que existe, Márcia. Já jogou outra bola, né? Joguei outra bola. Eu usei muito. Eu tô falando em delay. Fala, ajuda nós. O que é inocência? Inocência é a mente certa, é Deus, Lembra que a gente usa inocência como antônimo, né? Daqui, qual palavra? de culpa. Então, aí, na verdade, né, a inocência é a única coisa que existe. Certo. E aí, continua aí. Eu Ó, pensa bem. Na verdade, se a única coisa que existe é a inocência, a culpa existe? não, o pecado é irreal, a culpa é irreal, né? Eu acho que é isso que ele está querendo dizer, que tudo não passa de uma invenção da mente. Isso. Acho que é por aí. Mas quem gosta de quem gosta não, quem sabe destrinchar é você. Então, ó, na verdade, a inocência é a única coisa que existe. Isso é uma verdade. Ele está dizendo a verdade. Então, ele está dizendo o quê? Que a culpa não existe. Ou seja, essa sensação de culpa, né, de pecador, botar aí outras palavras, pecador, né, essas sensações de não merecimento, tudo isso não existe. Embora a gente, né, vai falar, quando a gente olha para a gente, fala, como falar que não existe? Eu tô me sentindo péssimo. Né? Mas aí ele diz assim para a gente, ó, o perdão, aí que a gente vai entender a ideia do, né, que eu reconheço o perdão como ele verdadeiramente é, né? Ele fala assim, o perdão, que é o que a gente está tentando entender, está entre o quê? As ilusões e a verdade. Então, ele entre a culpa e a inocência, eles entende? Aí ele, entre o mundo que vês e o que está além, ou seja, entre o inferno da culpa e a porta do céu. Ou seja, é um mecanismo. Então, é uma forma nova de ver as coisas. Porque nós temos uma visão infernal nossa e do mundo. Ou uma forma de relembrar, né? Oi? Ou uma forma de relembrar, né? Mas assim, só pra gente, o que é um inferno? Como é que a gente, né? O inferno. Um sinônimo de inferno. Para nós, o quê? Sofrimento. O sofrimento, exato. Então, ou seja, para nós, a vida em si, na grande maioria, né? E aí, gente, entenda o sofrimento, que a gente pensa que sofrimento são grandes tragédias. Aquelas coisas assim, num sofrimento, é simplesmente acordar mal-humorado de manhã, já é o sofrimento. Entende? Tá lá, que nem eu digo, a gente tá com café da manhã, café, né, toda uma mesa posta ali, com um mínimo, ou uma coisa boa até para comer, e a gente tá se sentindo mal. A gente tá no inferno. Esse é o inferno. A gente vive em conflito, a verdade é essa, o tempo quase todo. Isso. Então, aí que acontece? Sentou na mesa, tá angustiado? É aí que é a ideia de que a gente tem que começar a nos olharmos todos os dias. A hora que a gente lembra. Não vai ser full time. Não será full time. Pode ser que alguns aconteçam, gente, né? Tem uns que, sei lá, precisava só dessa informação para ficar alerta. Mas em boa parte, né? Não vai ser assim. Porque a gente vive de uma maneira equivocada, a gente vive de uma maneira ilusória, a gente está sempre dormindo. Dormindo no sentido que a gente não está vendo nada. O corpo está andando e os pensamentos a gente fazendo, é que nem eu digo, lavando, andando no carro. Às vezes a gente está até conversando com alguém, não está nem ouvindo o que ela está falando. Está pensando em coisa, né? Então, ou seja, isso é viver no inferno. Aí que ele diz assim, o perdão está entre as ilusões, o perdão. Ilusões. Ele é a ponte, né, Sara? Ele é a ponte que conecta esse mundo louco que a gente vive, não é isso? Isso. Com o mundo real, o que Ou então ele abre a porta do céu. Isso, em outras palavras. O que está falando aqui o texto. Isso. Né? Então não há uma complicação muito grande. O que é a porta do céu? Um exemplo assim que quando a gente ouve a palavra, porque é importante é isso que eu quero fazer, a porta do céu, né? Que a gente pensa que céu é uma coisa cheia de anjinho, tá? Até pode ter anjinho lá no céu, tudo como se fala, mas o que eu estou querendo dizer assim,
Como é que a gente se conecta aos céus? Essa porta do céu eu entendo como uma clareza, um despertar para aquilo. Quando abre a porta, não é nada disso, é por aqui que a gente tem que ir, corre lá. Entendeu? É mais ou menos por aí que eu entendo. E aí, quando você abre a porta do céu, que seja por 30 segundos, 1 minuto, vamos botar assim, né? 1 minuto. Que acontece? Você vê a realidade, né? E como é que você se sente? Em plenitude, essa é a palavra. Aí o inferno, o que acontece com ele? Acabou. Quer dizer, nesse momento. Isso! Né? Porque nós somos, né? Nós vamos lá e vamos cá, vamos lá e vamos cá, Nossa, né? A gente é um bar, que nem aquele boneco, né? O que fica balançando. A gente está sempre assim, né? Então é isso. Então, é para entender essas nuances, né? Porque aqui tem muita figura de linguagem também, né? Mas é importante a gente começar a entender o que seria o céu, né? Porque o ego, a nossa mente, né? Como ela pouco entra para dentro, a mente do ser, né? Ela é algo de dentro para fora, ela não é, né? Na nossa mente comum, corriqueira, né? Que é ligada à mente errada e à mente do ego, ela vive para fora. Uhum. Então, e não é só figura de linguagem. Esse livro ele usa muito palavras que para a gente aqui no nosso mundinho tem outro significado. Uhum. Por isso quando eu me livro de perguntar, eu gosto de perguntar para abrir mais um clarão, entendeu? Tipo a mentira agora. A mentira tem mais o significado de ilusão, você deu outra aí. Separação, entendeu? Do que a mentira. O que a gente vê como mentira? A mentira é contar uma coisa errada, uma coisa, né? Não é a mentira, é essa mentira que está aqui. Então, é muito bom quando a gente está estudando, a gente se alertar para o significado do livro, e não o significado que a gente conhece, né? A porta do céu, a gente vai ver o quê? Você falou, os anjinhos, não é isso, é um despertar, é um insight, é um flash da luz, pelo menos. É por aí, eu vejo por aí. Esse livro, ele é muito, muito legal, eu gosto muito dele. Eu e o Tiago somos fãs, eu e todo mundo, né, só o Tiago, mas somos fãs, né, Tiago? É porque ele é tão incrível, é porque ele é, aí que tem horas, assim, se a gente consegue manter a atenção e concentração, né, e você lê ali 2, 3 parágrafos, né? Às vezes não precisa ser uma coisa muito longa, uma página, né? Botar uma página. Se você mantém atenção e concentração, aquilo parece que entra dentro de você, ele é tão impactante que você fala assim, nossa, eu nunca tinha entendido, agora eu entendi. É porque é honesto. Claro e simples. É porque é honesto. Né, é verdadeiro, você vê ali a verdade. O nosso mundo é muito cheio de jeitinho daqui, jeitinho dali. Mas pode ser assim. Eu vejo assim, o livro não é certo, e errado, é errado. É mais ou menos isso. Bem por aí. E a gente tem uma direção, ou não, né? Porque essa coisa de não é, pode ser, meio que, né? Esse é o nosso mundo. É meio que... Né? O que é meio que? É tipo isso. Isso. É uma maneira de falar não falando nada. Não é verdade? E aqui não, a coisa é papo reto. Trazendo para a nossa linguagem, né? Papo reto. E eu penso que ele é muito didático, assim, embora às vezes pareça meio confuso em alguns momentos, mas eu olho para ele é didático. É que como eu já fiz algumas vezes um comentário, né? Porque como ele é escrito ele é escrito para o ser, esse livro. Mas, ao mesmo tempo, ele mostra claramente as facetas do ego, para que a gente entenda que muito daquilo que nós pensamos que é o ser, que é o certo, que é o bonito, é o ego. E a gente nunca tinha se dado conta. É mais ou menos assim que eu entendo, Márcia. Então, quando ele fala tu que não sei o que, eu falei, não, você está falando... Né, que ele fala tu para você mesmo, é tu, né, quando o livro está dizendo para você tu que não sei o que lá, eu falei, ele está falando pro ego, né, ou está mostrando o ego, né, como é a ilusão. E aí ele dá uma clareada na nossa mente, né, pelo menos é assim que eu percebo, né.
Ó, E aos pouquinhos ele vai lá. Você acha, no início, por exemplo, quem entra agora para fazer o estudo, não estou entendendo nada, não vou conseguir pegar nisso, não sei, isso aí está muito esquisito. Mas se você seguir em frente, você vai. Aí ele tem uma forma muito particular, esse livro, de te pegar. Né? Aí ele vai te mostrando aos pouquinhos, você não é que é mesmo? Olha, isso aqui eu nunca olhei assim. E aí você vai e entra. É muito bacana, muito bacana. por isso que o livro, né, desde o início, fala que a gente tem uma visão invertida. Vê invertido. Por isso que o mundo, entre aspas, a gente tem a sensação que o mundo está de cabeça para baixo, né? Quando a gente fala, está tudo de cabeça para baixo, está tudo virando loucura, mas é isso mesmo. E é quando ele vai mostrando essa insanidade, né? Forma como vivemos, sentimos e pensamos, isso de forma coletiva. A gente não é melhor nem pior que ninguém. Tá todo mundo mais ou menos na mesma lagoa, no meu barco. Já o início dele, Sara, também vindo aqui, é quando ele fala para a gente começar a treinar, nada é, como é que é, do real? Nada real pode ser ameaçado, e nisso reside a paz de Deus. O irreal não existe. O irreal não existe. Aí ele pede para a gente treinar. Essa cadeira não existe, lembra disso? Isso, né? E a televisão não existe. Olha, aquilo para mim foi um teste. Quando ele fala, esta mão não existe. Quando eu olhei minha mão, como que a minha mão não existe? Ali você já começa a entender a identificação com o corpo. Entendeu? Quer dizer, uma coisa boba, um treino bobo que ele faz com a gente, né? Uma prática boba, mas que te traz uma clareza e logo você saca que você está ali identificado com o corpo. É muito legal. Ele vai ensinando a gente a fazer as pazes, e aí a gente vai se sentindo em paz. É mais ou menos assim que eu entendo, né? As pazes, porque a gente pensa que é o corpo, a gente pensa que é a mente, né? Nós pensamos que somos as coisas. Né? Só para a gente para ver como nós pensamos que somos as coisas, né? Para entender um pouco a ideia do raciocínio, né? De como a gente vive para fora. Fomos lá, né? Vou comprar um vestido para... Vimos um vestido X e olhou... que aquela coisa, o pessoal até fala assim, é o meu número, né? Aquela coisa, né? O pessoal adora falar assim, né? Aí você foi lá na loja, comprou o seu número, comprou o super vestido e saiu faceira se achando linda. Você estava se achando linda, o vestido era o que você queria, até aí estava perfeito, não há problema nenhum. Mas daí, passa que vestido bonito. Aí passa o terceiro, nossa, esse vestido dessa cor não ficou bem em você, né? Eu conheço o né? Aqueles que passam na mente. Então, a gente falou isso para você. Na hora, não vai ter como você não se sentir mal lá dentro. Aí você já vai fazer assim, mas como? Né? Ou seja, você se sente o vestido. Exatamente. Não é? Enquanto, na verdade, 5 minutos atrás, no primeiro e no segundo elogio, você está se sentindo linda. Entenda que não há problema em gostar de uma roupa. Não. Dessas coisas que são os adereços que a gente coloca no corpo, eles devem ser confortáveis e de acordo com o que a gente gosta, né? Ou pelo menos daquilo que a gente acha que está bom para nós, ou para o corpo, para nós. Então, importa, né? O problema é quando alguém diz que não gosta. E você gosta muito. É que nem comida. Tem gente que, se você fala que você não gosta de uma comida X, né, que ela gosta muito, ela se ofende. Então é mais ou menos assim, a gente pensa que é a comida, a gente pensa que é o vestido, a gente pensa que é o nosso carro, a nossa casa, o nosso cabelo, a cor dos nossos olhos, né, o nosso corpo. Nós pensamos que somos isso. E a gente sabe que tudo isso faz parte da nossa vida, mas não é a nossa vida. Que é bem difícil de, às vezes, separar. E eu penso que quando a gente começa devagar a fazer essa separação, né, entre a nossa vida e a vida em si, que é a vida do ser, as coisas da forma, elas passam a ser até melhores aproveitadas e mais úteis para nós. Porque nós vamos descartar aquilo que não precisa, né, e ficar com aquilo que é bom para nós.
né? Sem apego, né? Sem o apego. Sem apego. Pega um apego às coisas, nossa. Não, e o mais louco, né, é que a gente, né, acho que é por isso que já fizeram assim, a gente nasce peladinho, né, sem nada, né? Quando a gente morrer, a gente não vai levar nada. Então, o pelado e todas essas outras adereças que a gente coloca e as coisas que a gente faz, é tudo do ego. Embora ele seja necessário muitas vezes para a manutenção do corpo, para viver a vida, né? Ainda mais que a gente vive uma vida cheia de regras, socialmente é cheia de coisas, né? Mas quando a gente morre, não vai nem o corpo. E a gente não dá conta disso. Aliás, o nascer e o morrer são bem parecidos, com exceção que quando você nasce, você ganha um corpo emprestado e quando você vai embora, você entrega ele de volta. Entrega ele de volta para a natureza. Mas vai sem nada, como chegou. Sem nada. Como chegou? Na verdade, é assim, ó, isso é a minha teoria, né? Que para mim é uma forma de entender até essa ideia da... Quando a gente nasce, né, vamos dizer assim, é um corpo. Para ele ganhar uma vida, respiramos pela primeira vez. O sopro da vida entrou. Quando a gente morre, última respiração. Entendeu? Uhum. Então é isso. Por isso Até o esquecimento, se a gente viver muito, né? A gente entra nessa coisa do esquecimento. Quanto mais velho a gente fica, mais a gente vai ficando esquecido. Né? Eu não sei se eu entendi o que você quis dizer agora. Explica melhor. É muito parecido, por exemplo, quando a gente quer ver uma coisa que a gente fala muito, quando a gente fica velho, a gente volta a ser criança. De fato, isso aí tem um fundinho de verdade. Eu estou tirando pelo meu pai, né, que está com 95, e muita coisa ele já esqueceu. Entendeu? Então, é como se voltasse mesmo lá para o início, ficasse um pouco não aquela página em branco que a gente é quando entra no corpo, né? Mas a gente vai largando muita tralha quando se vive muito, né? Não é que isso seja uma regra, né? Também eu acho que não é uma exceção. Mas quando você vive muito, o processo é o mesmo do nascimento, entendeu? Você vai largando... Até a mente vai esquecendo. Você vai voltando a ser criança realmente. Vai tendo posturas de criança, fazendo bobagem, entendeu? Não sei, uma teoria, um pensamento. Eu penso que numa pessoa comum é assim mesmo, Márcia, mas numa pessoa consciente, não saberia te dizer. Eu vou ter que ficar um pouco mais velha para te falar se isso é verdade. Né? Isso é só uma conversa, eu não estou nem dizendo que está certo ou errado. Não, nem eu. São pensamentos que às vezes levar a gente à compreensão de outras coisas. É uma observação. Na verdade, o ser nosso é o mesmo que nasceu no primeiro dia da nossa vida. E ele é o mesmo que vai no último dia. Cabe a nós despertar o ser. O problema é que a gente não desperta o ser nessa vida, né? De vida que a gente tem. Aí o corpo em si se degenera e também degenera, às vezes, o nosso cerebrinho, né? O nosso cabecinho. Aí a gente vai ficando gaga. Exatamente a palavra gaga. Entendeu? Mas não tá gaga, tá, gente? Explicando. Muito não é um gaga de pronunciar, mas a gente vai ficando meio incapaz por não exercitar a consciência. Isso já me chamou a atenção diversas vezes, às vezes conversando com ele, passando um dia com ele. Eu falei, meu Deus, está que nem criança. Aí você lembra, né? É só um pensamento, gente. É o que você... entraria em conversas que talvez a gente até desconheça, porque isso não é uma coisa na parte interna, né? Também é uma coisa física, né? E a gente sabe que tem milhões de teorias físicas sobre o cérebro, sobre isso, ficar velho. Mas né, a gente pode ver que, por exemplo, algumas pessoas que têm de certa idade, né, o seu pai é um pouco mais velho, né, não daria para fazer uma comparação, mas tem pessoas de 70, 80 anos que são completamente sóbrias, né, então não daria para... Eu tenho quase 70, eu sou sóbria, o que você está querendo? Não tá gaga. Né? Eu falo gaga, não estou querendo dizer que seu pai está gaga, mas eu entendo que
É que, assim, chega uma hora em que se ele não estiver buscando despertar a consciência, simplesmente vai usando última energia vital que ele tem. Aí o corpo ele recebendo menos informação, É o desgaste. as coisas não parando de funcionar. O carro que ele usa, né, que seria o corpo dele, tá indo pro ferro velho. É isso. Tá? É assim que mais ou menos eu entendo a ideia. Não há nenhum problema nisso, né? Mas imagino que quando o exercício, a gente exercita o ser e mantém o ser, né? Por quê? Porque quando a gente está com o ser no corpo, não é o ego que está usando a nossa energia criadora. E a nossa energia criadora, ela pode nos retroalimentar. Então, a gente pode ter 100 anos, 150 anos e está totalmente... O corpo, lógico que ele vai estar um pouco já usado, mas aqui dentro, nada. O ser está completamente consciente. Mas eu acho que a gente vai chegar a um ponto que até isso a gente vai evoluir um pouco. Não que o corpo seja muito importante, não é isso, mas é o que... Quanto mais tempo a gente viver na experiência, né? Porque a gente vem para experienciar, né? Eu acho que mais robusta fica a experiência, não sei. Também é outro pensamento, não estou dizendo que é por aí. É que é tudo pensando muito, porque a gente não recorda das vidas passadas, como você mesmo está dizendo, né? A gente tem um pequeno tempo de lapso. Mas pensando em, assim, até em fatos históricos, né? Que dizia que as pessoas viviam 150, 200, tem aí vários livros, né? Elas viviam tudo isso porque elas tinham consciência. Menos ego. Hoje em dia, se a nossa geração, esse mundo continuar assim, nós vamos voltar a 1.500, 1.400 anos, a 1.400, 1.000 e pouco, porque as pessoas viviam 30, 40 anos, 40 anos a pessoa era considerada velha. Aí nós chegamos a uma melhora tecnológica, uma melhora de várias coisas, conseguimos sustentar a vida no sentido de manter a nossa sobrevivência, mas aí nós nos degeneramos de outras formas. E se a gente acha essa degeneração, as próximas gerações talvez não consigam nem se reproduzir. Por conta da nossa degeneração. Então, é isso. É mais ou menos isso, Márcia. Parou. Muito gasto de energia, estresse, e você tem que... As frases que eu mais ouvi, né? Mais ouvi na minha vida. Assim, eu tenho que me virar nos 30, eu tenho que dar conta de tudo. Gente, eu tenho que ter 1000 braços. Além dos braços, eu tenho que usar o quadril. Mulher usa muito o quadril. Entendeu? Isso aí, eu não sei como é que eu cheguei a essa idade até, sinceramente. E vai para o trabalho, chega em casa, tem que dar conta de tudo, tem que dar conta de filho, tem que dar conta das contas, tem que dar conta de tudo. Entendeu? Isso aí. Mas aí, ainda bem que você se deu conta, né? Que não precisa mais ser assim. Porque tem gente que ainda pensa assim. A Roberta colocou assim, acho que a maneira como você vive, ela colocou entre parênteses, espiritualmente falando também, né, determina muito de como vai ser a velhice e também o momento da morte, e 100%. Né, isso aí até são, né, tem algumas religiões e filosofias que falam, né, que a gente se prepara para morrer. Né? Porque lembra que não existe morte, não dessa forma que a gente pensa, né? Porque o espírito ele é imortal, né? É difícil da gente aceitar isso, né? Porque o ego curte o corpo, porque com o corpo o ego satisfaz os desejos, sem o corpo não satisfaz os desejos. Então, para o ego ele não tem nenhum interesse em conhecer muito sobre espiritualidade, não dessa forma superior no sentido de despertar, né? Ele pode falar de espiritualidade, pode falar disso, mas ele está só usando, né? Mais ou menos isso mesmo. O autoconhecimento é que eu acho que gera isso tudo aí, sabe? Você se desligar um pouco, não ser atingido muito pelas doenças, você fazer a limpeza das memórias, que isso também prende muita gente. Toda vez que toca ali naquele padrão, a gente sofre, não sabe por que está apanhando. Isso aí também é outra coisa que tem que ser muito bem estudado, no meu entender, tá? Na minha visão. As memórias que estão lá, a limpeza tem que ser feita, não adianta, porque senão a gente vai apanhar, e o ego bate forte. E como ele gosta, quando você... E se não fizer isso nessa vida, vai ter que fazer na outra, gente. E quantas a gente não deve trazer de outras vidas, que está tudo dentro dessa bagagem aí? Por isso que a gente está aqui.
no Uniripile, né, como diz o Ponopono, está tudo lá na mão do Uniripile. Então, isso aí, o autoconhecimento é que eu acho que vai nos tirar dessa enrascada quase toda. Sim, isso é o exemplo clássico, né? Toda a organização religiosa e filosófica que ensina o despertar da consciência vai falar mais ou menos isso que você está falando, Márcia. Não é muito diferente. Por favor, Roberta. Boa tarde, meninas. Então, participando um pouquinho da conversa e pensando no que vocês estão falando, eu acho assim, eu ouvi uma frase que para mim fez muito sentido e foi muito necessária mais adiante na minha vida, que a maneira como a pessoa vive, se ela vive se apegada a coisas, a pessoas, o momento da morte é muito apavorante, porque é o desapego total, né? Mas ao mesmo tempo, se ela consegue ter essa perspectiva de que tudo é passageiro, desfrutando das coisas, mas não se apegando, é de uma liberdade e libertação incrível, né? E a minha avó morreu com 102 anos, a minha família, a mulherada vai longe, mas o momento da morte dela foi muito, muito assustador para ela, assim, e ela foi uma vida muito apegada. E eu lembro que eu passei por aquilo, olhando ela passando por aquilo, e a dificuldade de se render e de ir, sabe? Eu falei, nossa, eu não quero isso para mim. E a única forma é assim, né? É um equilíbrio tênue, porque a gente está encarnado, a gente precisa das coisas, a gente está aqui para se relacionar e não para ir para uma caverna e virar o mestre iluminado sozinho, né? Mas ao mesmo tempo a gente não pode se grudar, porque tudo é passageiro, né? Eu acho que mais do que irreal ou real é transitório, né? Eu acho que essa dimensão que a gente precisa se lembrar, e esse mundo engole a gente e faz a gente esquecer disso muitas vezes. Quando a gente vê, a gente está participando do cinema como se o filme, a gente fosse um personagem do filme, não o criador, né? Não a tela, o cenário e tudo que tem junto. Não sei, foi só o que eu penso um pouquinho sobre isso. E daí vem todo o sofrimento, né? Todo o julgamento, porque a gente se pensa separado, a gente se pensa melhor, então a gente julga e a gente condena e a gente não perdoa. Ou se a gente chega num lugar de perdão, voltando para o nosso assunto inicial, a gente entra nesse lugar de perdão como, é algo que é bom para mim, mas tipo, vamos aprofundar a questão e ver que no fundo não tem perdão porque não tem pecado, então é muito mais profundo. Peraí, minha filha veio participar da conversa aqui. É isso que eu estou pensando sobre isso. Não, mas é bem por aí mesmo. É muito interessante. Por isso que até isso de olhar a morte como uma coisa natural. Um dia ela vai acontecer, né? Para qualquer um. E até para quando a gente perder alguém, a gente entender que aquela pessoa foi porque era a hora dela, né? Então essas coisas nem sempre são fáceis, porque a gente tem muito apego. A gente não sabe, por exemplo, que quando a gente perde um pai, uma mãe, ou perde alguém que a gente gosta muito, ela só foi o corpo. O ser dela, o espírito dela continua vivo. Lógico que daí é difícil, eu não estou falando que é simples, né? Porque são relações e tudo. Mas o pessoal, alguns, né, é que são várias fases, né? Mas, assim, algumas pessoas que trabalharam muito, que construíram alguma coisa, que tiveram... Aí, quando elas vão ficando velhas e o corpo vai dando o tilt, né? Aquilo ali deve bater com uma força terrível, porque elas fizeram tanto para depois aproveitar alguma coisa da vida e agora elas estão tão velhas que elas não podem aproveitar mais nada. Né? E aí fica só os ressentimentos. Os outros não fizeram, ou os outros, né, ou fizeram. É mais bem por aí mesmo. E isso tudo é com todo mundo, conosco também. Independente da idade, eu concordo com você. Eu penso que se preparar para... É isso que talvez as pessoas... Como fala, né? Como a morte é um tabu, a gente não é preparado para a ideia da morte. De uma forma tranquila e clara. Né? Como qualquer coisa que nasce e morre. Se a gente não se prepara, a morte pode ser custosa. É engraçado, né? Porque a única certeza que a gente tem é a morte e a gente não consegue lidar com o fim de nada. Isso. Mas socialmente e a gente nem fala sobre isso, né? As pessoas não falam sobre o fim das coisas. E deveria ter falado desde que a gente nasce. Com certeza, nas escolas, né? Tudo eu acho importante mesmo, porque
Isso te dá uma outra perspectiva de como tu conduz no presente, né? De como é que tu vive a vida, né? A gente vive como se fosse viver, sei lá, 20 vidas, né? 1000 anos. Uhum. E a gente não passa de 100, né? Isso botando longe, né? A maioria nem chega a essa idade. Mas isso é por conta do ego. O ego, ele cria essa ilusão na nossa mente que eu dou conta, que eu vou fazer, que é isso, que é aquilo outro. E ele vai indo. E a gente vai acompanhando as mentiras. Entendeu? Aí que a gente entende a mentira do texto, né? A gente vai entrando na conversinha. E quando viu, a vida passou. E a vida tá acabando. E aí você tá falando, gente, eu não fiz nada. O que entende? Eu acho que é meio isso que bate, né? Quando a pessoa tem essa possibilidade de olhar um pouco antes de morrer, né? E aí ela se dá conta de que ela perdeu um tempão em coisas inúteis. Alguns ainda se dão assim, e outros ainda vão com ódio no coração, né? Com rancor. Né? Esses são os piores, eu penso que esses vão sofrer mais um pouco, né? Alguns não, mas muitos ainda vão. Né? Eu penso que né, só conviver com pessoas com um pouco mais de idade, você vê nas conversas delas, né? Não que eu estou julgando, mas aí é na hora da gente tentar levar esse ensinamento, mas você não, né? Sabe, assim, explicar que você não é esse corpo, de uma forma simples. Para quem sabe, ela ter um sopro, né, de consciência, ou buscar isso e ter um final de vida bom. E às vezes fica até boa de saúde, fica boa de tudo. Muita coisa some. E vive mais uns 10 anos. Entende? Porque se ela ficasse naqueles pensamentos, naqueles sentimentos, naquele jeito que ela vive, né, porque ela vai vindo, ruminando o passado, né, que só gira o passado mesmo, porque o futuro, ela não tem perspectiva muito de futuro, porque ela sabe que ela está mais lá do que cá, né, aí ela só fica ruminando o passado. Se ela consegue se livrar do passado, ela olha o futuro de outra maneira. Mesmo que seja 1 ano, 2 anos, 5 anos ou 10 anos, ela vai tentar ser feliz naquele tempo. E isso faria muita diferença na vida dela, independente da idade que ela tem. Mas mesmo assim que eu penso também, né? Então, são assuntos que normalmente não se fala, né? Por isso que eles dizem que eles venderam espaços no céu, mas é um céu inexistente, né? Você falou do céu e do inferno, né? É muito mais, eu entendo o céu muito mais como um lugar interno, né? Sim. De paz interna. Tudo que me tira dessa paz interna é um inferno, né? E tem muito mais a ver com o que está se passando aqui dentro do que necessariamente o que está lá fora, né? Agora eu estava no carro conversando com meu marido e ele estava falando pro meu filho que ele foi para uma cidade lá passar o carnaval quando era jovem e que a casa era horrível, tinha goteira, mas que ele nunca se divertiu tanto porque ele estava com os amigos. Então é isso, né? Então, de repente, a casa com goteira, que seria um inferno para uma outra pessoa, para ele era o céu, porque, né? A leitura subjetiva era outra, né? E a gente se deixa arrastar, a gente se deixa acreditar que é o que está fora que determina se é bom ou ruim, né? E não sempre a conversa interna e como a gente se sente. É o presente, é difícil ficar no presente. Muito difícil. É que nem a gente fala, às vezes um arroz e feijão é muito gostoso, dependendo do momento. Ou você está com fome, então. Quando está com fome, então vai ser uma delícia. Né? Mas estou falando que a gente às vezes reclama e não consegue apreciar, sabe? Apreciação, né? Essa palavra é muito bonita, assim, né? Apreciação, viver aquilo, apreciando aquilo, né? Até mesmo se o gosto não é ruim, se o gosto não é muito do nosso, mas aquele momento ali ele vai poder te dizer outras coisas, né? Como você disse, né? Às vezes a gente fica reclamando, mas só tem arroz e feijão, a gente tem que apreciar, porque podia ser que só tivesse feijão, só arroz, ou nem arroz, nem feijão. Exatamente. Então é mais... O pessoal diz que o inferno é os outros, o inferno é a gente mesmo, nosso eguinho. O ego é que faz isso, que transforma, né, a nossa vida, essa sensação infernal. E é por isso que fala que aprender a abrir a porta do céu. A porta do céu é estar com a presença do ser. Né? É meio que a gente vai criando essas sensações dentro, né? Então, e a gente vai entendendo. Eu penso, né, até porque a gente sente a sensação que abre, a gente sente, né, até
Então, talvez até por isso que se usa o céu, né, a sensação, né? Ou então até mesmo quando a gente está numa prática, a gente tem a sensação de um espaço, né? Mesmo que não veja muita coisa, a gente tem a sensação. Então, até por isso que... E aquilo ali é bom. Por isso que eu acho que usa essa palavra céu, né? Assim, foi vindo, né? Elas foram símbolos que foram criando, né? Porque céu e inferno é uma coisa que tem muitos, seja em qual lugar do mundo, qual época do mundo, né? Que se sempre se usou esses dois símbolos, né? Pode ser que no inferno, mas aquela outra palavra significava ou tem a mesma, né? O mesmo sinônimo de inferno e aquela também, né? É meio isso. Então tá, gente, vocês querem falar mais alguma coisa? Eu acho que já deu o horário aqui, né? Eu até tirei o coisa, mas é mais ou menos isso, assim, cada vez que a gente vai lendo esse livro, vai vindo alguns insights, né? E eu penso que as lições também, né? Eu não sei se todo mundo acompanha as lições que a Márcia está colocando no grupo, mas de vez em quando, assim, tem umas que são, para mim, assim, que apoteóticas, assim, no sentido, nossa, agora eu, né, às vezes aquela sensação, ela dura segundos, eu não sei se é assim com vocês, aí depois você tenta manter aquela sensação da lição durante o dia, nem sempre é fácil, mas na hora que você está ouvindo, ou você está lendo, eu pelo menos tenho essa ideia, essa sensação, não sei se acontece isso com vocês, até era legal até saber se vocês estão entendendo, ou estão compreendendo as lições que a gente está colocando lá. Estão fazendo? Sim, sim, são incríveis, elas são incríveis. Eu vou anotando, vou escrevendo, depois ouço novamente, é maravilhoso, tá maravilhoso mesmo. Márcia, gratidão. Eu que agradeço. Não, mas é isso, que nem né? É isso que eu falo, que é alimentar o ser, né? Ou como eu digo, a agenda do ser. Então, você vai lá, recebe o pão nosso, né, aqui naquilo ali, você se alimentou, durou um tempo, e às vezes ela não vai vibrar o dia inteiro, mas só aquele pequeno tempo, aqueles minutos, aquele momento que você viveu, é a ideia da apreciação. Você está apreciando a verdade, você está apreciando algo que tá alimentando o ser, é bem assim que eu penso. E deixou de alimentar o ego por aquele instante. Podia ter lá alguma coisa vendo algum negócio, né, que não acrescenta nada. Não estou falando contra nada aqui. O que eu estou querendo dizer é que às vezes a gente vai e não tem nada lá. Né? Ali não. Aqueles minutos ali é uma forma de alimentar o ser. Não. Compromisso com o ser todo dia. Né? É isso. Sara, nós paramos no 10, então, né? Eu vai estender um pouco, daí eu não resolvi ir até o 10. Hoje a gente conversou mais, né, do que leu. Né? Mas o 10 nós não chegamos a ver todo, né? É que eu estou sem o texto aqui, eu estava acompanhando você. Acho que nós somos até o final. Acabei de tirar o texto aqui, deixa eu ver se eu consigo, só um pouquinho, já te digo que... Não, a gente foi até a porta do céu, que é o 10. Que é o finalzinho da frase. É a última sentença? É a porta do céu? Que a gente falou do inferno. Então tá. Culpa do inferno, não lembro a última, mas é aí o final aí da porta do céu. Tá falando do perdão, né? Que ali é entre uma coisa e outra, é a 10. Aí eu vou deixar a 11, porque como ela era um texto maior, aí a gente... Que a conversa às vezes podia, né? Não, mas às vezes é necessário, né? Pelo menos a gente entende algumas coisas que ficam emboladas dentro da gente. Essa conversa eu acho ela bastante necessária. Embora eu não fale muito, eu só vou dando os pitacos, mas eu acho que ela vai desembolando as coisas dentro da gente, né? É, meio isso. A ideia é essa, né? Isso aqui é um grupo de estudo, então não tem tempo para terminar. Não sei nem como é que vai ser, né? Que a gente vai indo. Porque cada parágrafo desse é um livro, gente. Se exatamente. Cada detalhe, né? Seria um capítulo, né? Então seria bem extenso. Então a gente vai dentro do nosso limite. Pelo menos assim. É interessante também.
que a gente vê as pessoas comentando coisas que também que a gente passa. E isso é muito importante. Fala um pouquinho mais alto que eu te ouvi baixinho. Eu disse que é importante porque a gente vê também as pessoas comentando muitas vezes coisas que também estamos vivendo. Então é muito interessante. É isso aí. E é legal, é isso que é o mais importante, né? Por isso que às vezes ter uma dúvida ou expressar, às vezes, o ponto de vista, é uma coisa muito... Ela é benéfica tanto para nós quanto para o próximo. Primeiro porque nós nos reconhecemos como ser. E também entender que somos iguais no ego. Que todos nós passamos por sofrimento, que todos nós temos dificuldades, que todos nós, né, estamos no mesmo barco. E aí, e isso nos deixa muito mais tranquilos. A gente olha um monte de neurose, um monte de coisa. Eu, pelo menos assim, fui comigo, está sendo comigo, né? Não quer dizer que eu sou expert nisso, mas ficou bem mais fácil. Verdade. A viver a vida. O que Leila contou hoje mesmo foi a mesma coisa que aconteceu comigo esses dias, de uma amiga que trabalhou comigo. Ela passando por problemas seríssimos emocionais. Aí na hora que ela me contou, eu disse, meu Deus, o que é que eu falo? Aí também comecei a fazer, na hora foi pelo telefone, eu comecei a fazer o Ho'oponopono para ela também. Eu vi, né, falando, mas esses dias todos ela está falando comigo. Mas eu sempre falando com ela, você não se sinta culpada, você não tem culpa de nada, mas também, quando você falou aí, as pessoas muitas vezes não estudam esses assuntos, mas a pessoa entende e se fortalece quando a gente fala também. Sempre entra alguma coisa. É incrível, assim, né? Às vezes a gente fala, pelo menos aconteceu já comigo, assim, né? Que às vezes a gente fala e até falou pouco, ou pensou que não ajudou a pessoa, né? Porque é intuito nosso ali, tá ali e fazer o nosso melhor. Mas aí, às vezes, passa um tempo, a pessoa vem e fala pra gente, nossa, quando você falou aquilo pra mim, fez tanta diferença, e você fica pensando assim, falei o quê? E às vezes você falou uma frase, 2 frases, um exemplo, mas foi tão impactante, né, que a pessoa, ela nunca tinha ouvido. É que nem a gente nunca tinha ouvido isso que nós conversamos aqui, né, e aí, por isso que hoje a gente ouve, fala, nossa, como é que eu não tinha visto? Como é que eu não tinha entendido? Não tinha, do mesmo jeito do outro, né, isso. Então, cada um tem seu tempo. Então, se vier alguma palavra ser falada para alguém, quando alguém vem a nós, falamos. Senão, a gente tenta se manter, né, como se diz, como eu gosto de dizer, na paz de Deus, e fica ali, aguardando. Algo vai acontecer, né? Às vezes, a pessoa, ela nem quer ouvir palavras, ela só precisa de alguém para ouvi-la. Mas é diferente, a gente vai ouvir sem julgar nada ali, a gente só está dando atenção para ela, ouvindo no ser para ser. É mais ou menos assim, Alessandra, de alguma forma. Alessandra, deixa eu só te passar o que eu aprendi no livro com o Dr. Len e com o Joe Vitale. Quando qualquer coisa chega a você disse, ela estava com um problema psicológico, emocional, não foi? Não foi isso que você falou? Entenda, esse problema faz parte do seu ser também. Tá bom? Toda vez que chega a gente, é por isso que o Dr. Len, ele faz a limpeza nele. Entendeu? A limpeza é feita nele. Quando ele, mesmo que seja para outra pessoa, a limpeza primeiro é feita nele, porque aquilo existe dentro da gente. Quando qualquer coisa que esbarra, nós estamos numa rede, gente. E segundo aí eu ouvi no outro dia, que eu achei muito legal, é uma rede, cada um de nós somos um nozinho dessa rede. Entendeu? Reverbera tudo, não tem jeito. Entendeu? É muito legal. Não, mas é por aí mesmo, Márcia, eu concordo com você. Tá bom, gente? Então, um grande abraço a todos, né? Beijo a todas, muito bom estar aqui, como sempre. A todos. Um abraço. Beijo. Beijo, Márcia, Alessandra, Sabrina, Sara. Quanto é? Beijo. Tá, um abração para todas e até mais. Até mais.